Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Ponto de Contato. Esse encontro gostoso que nós temos todas as quintas-feiras, sempre às 3 horas da tarde, aqui pela nossa Just TV. Para você que está conhecendo o nosso programa hoje, né, assistindo o nosso programa pela primeira vez, este programa, Ponto de Contato, é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. E eu convido você também a conhecer o nosso site, que é www.abt.org.br. E a semana que vem, o setor de teleserviços estará em festa, porque a nossa associação, a ABT, estará entregando o Prêmio Nacional de Teleserviços. É a 6ª edição do prêmio, cuja finalidade é valorizar os relacionamentos de sucesso entre as empresas, os seus consumidores e clientes. E num dos próximos programas nós vamos falar sobre os vencedores, vamos contar para você como foi, né, essa grande festa que irá acontecer no próximo dia 11 de novembro, a partir das 19 horas, lá no HSBC Brasil. Se você quiser participar, você também pode, através do site da ABT, adquirir os seus convites. E nós vamos fazer também uma homenagem no Pocket Show que sempre a gente faz após o jantar, aos 100 anos de vida de Vinícius de Moraes. Nós vamos ter um Pocket Show chamado Vinícius de Moraes, 100 anos de música e poesia, tá bom? Então vai ser assim um momento muito bacana, é uma premiação esperada pelo setor e a cada ano a ABT tenta assim aprimorar e mostrar novidades também nessa premiação, ok? Então, num dos próximos programas, nós vamos trazer aqui a relação das empresas vencedoras, a relação das empresas que receberam aí também o troféu Destaque, ok? Mas, como nós vimos fazendo já de alguns programas anteriores, na nossa parte de curiosidades a gente mostra sempre aí alguns dados estatísticos. A semana passada nós falamos sobre o ranking das franquias, né? As franquias que estão assim no top 10 em relação a esse setor de franquias. E hoje nós vamos ver nessa nossa parte de curiosidades o ranking das marcas brasileiras mais valiosas. Então, vamos a elas. Bem, então nós temos aí no ranking as marcas brasileiras mais valiosas, mas não é deste ano aqui, é o fechado de 2012, porque este ano, ainda apesar de nós estarmos quase no finalzinho, né, mas ainda nós temos o mês de outubro para ser computado, hoje é o último dia, o mês de novembro e também de dezembro. Mas de 2012 nós trazemos aqui essas marcas, tá? Em 20º lugar nós temos o Pão de Açúcar, com 344 milhões, né, de reais. Depois, em 19º, a Hering, com 389 milhões. Em 18º, a NET, né, TV por assinatura, com 397 milhões. Em 17º lugar, mais uma marca do setor de alimentos, os supermercados Extra, com 586 milhões. E em 16º lugar, a Oi, com 589 milhões. Depois nós temos, em 15º lugar, as lojas americanas, com certeza, por causa da parte virtual, né, da loja virtual dela. As lojas americanas, ela se destaca muito nessa questão de vendas através do e-commerce, né, com 662 milhões. Depois, em 14º lugar, a Caixa Econômica Federal, 680 milhões. Em 13º, as Casas Bahia, né, setor de varejo,
com 701 milhões. Depois, em 12º, a Cielo, que é uma empresa recente no mercado, não é? Nesse ramo de débito e crédito, e já está aí com 898 milhões, ocupando o 12º lugar do ranking. E em 11º, Lojas Renner, com 940 milhões. Tá? O top 10, os 10 que estão aí em primeiro lugar, né, ocupando aí os 10 primeiros lugares, nós vamos ver no nosso programa da semana que vem. Lembrando a vocês que esses dados estatísticos foram fornecidos pela Interbrand. Aqui no nosso ponto de contato, nós, ao longo desses 3 anos que nós estamos aí com vocês, a gente tem trazido aqui no nosso programa para conversar conosco consultores, executivos que têm sempre algo diferente, algo novo para mostrar para o nosso mundo corporativo. E para você que às vezes também quer melhorar não só o seu lado profissional, mas também o seu lado pessoal. E os entrevistados que nós já tivemos aqui também já falaram muitas vezes que não adianta nada você melhorar o seu lado profissional se o seu lado pessoal não está lá essas coisas, não é? E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está fazendo um treinamento diferenciado, né? Aliás, até pelo título, Os Super-Humanos. E ele não se utiliza dos super-heróis para fazer esse treinamento, não. Porque os super-humanos somos nós mesmos. É que, às vezes, nós não descobrimos, nós não sabemos avaliar, não é? E nós não sabemos utilizar dos nossos talentos em benefício próprio. Em benefício próprio, que eu digo assim, tanto da nossa parte pessoal, como também da nossa parte profissional. Então hoje nós vamos conversar com Orlando Augusto, que vai nos contar quais são as diferenças e o que ele faz para que depois de 3 dias consecutivos ali de intenso treinamento, você saia de lá como um super-humano. Vamos então à nossa entrevista. Bem, o Orlando Augusto, que está nos visitando hoje, ele ministra, né, como eu disse, o treinamento Os Super-Humanos. Mas ele tem a sua ele é pós-graduado em comunicação com o mercado pela ESPM e pós-graduado em nutriendocrinologia funcional e anti-envelhecimento pela Faculdade da Ciência de Saúde. A sua formação internacional também é em hipnose ericksoniana. Ele é membro da The American Board of Hypnotherapy. Ele é profissional que também, ao longo de 20 anos de trabalho, ele já trabalhou, aliás, em empresas de grande porte e credibilidade, e ele tem uma credibilidade muito grande também no cenário nacional e internacional. Ele já trabalhou como executivo em empresas como a Sharp, o Hop Hari, e ele é palestrante, trainer e psicoterapeuta. É especialista também em alta performance humana há mais de 10 anos. O Orlando Augusto, ele ministra esse treinamento Super-Humanos, que tem por objetivo utilizar o que existe de mais atual na ciência do comportamento humano num mix de tecnologias. Então nós vamos conhecer como se trata esse treinamento Super-Humanos. Orlando, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de contato. Obrigado pelo convite, grato aí pela abordagem. A sua própria abordagem, não combinamos nem nada, mas foi bastante assertiva. Obrigado. Orlando, como eu disse no início do nosso programa, nós já tivemos aqui, sentado aí nessa sua poltrona, vários consultores que trazem algo diferente na relação do treinamento, né? Por quê? Já tivemos aqui consultores que, através da música, utilizam o seu treinamento, através de dança de roda e assim por diante. Eu quero saber de você, na questão desses super-humanos, onde é que esse treinamento que você criou, ele tem de diferencial
com os treinamentos que normalmente nós temos no mercado, né? Qual é o diferencial, o principal diferencial, ou quais são esses diferenciais que tornam aí esse treinamento, os super-humanos, diferente dos outros? Ok. Quando se fala um usa música, outro usa isso, outro usa aquilo, eu fui reunindo ao longo dos anos que eu tenho trabalhado de pesquisa, de estudo, várias tecnologias. Eu costumo fazer uma analogia das tecnologias, né? Uhum. Digamos que um lutador, alguém que nos desafia para uma briga, né? Digamos assim, uma luta. Por mais viril que sejamos, eu vou apanhar, porque ele domina uma técnica, ele domina uma arte de luta. No entanto, se esse lutador ele for para o mundo do MMA, por exemplo, ele vai se deparar com outros lutadores profissionais, aí se equipara. No entanto, lá atrás, uma única tecnologia dominava. Só, por exemplo, o jiu-jitsu dominou durante muito tempo, o antigo vale tudo, né? Mas com o tempo descobriram, eles foram treinar também o jiu-jitsu. E aí tem hora que luta no chão, tem hora que luta de pé, tem em várias situações. Então lá tem que dominar um mix de várias artes para que se dá bem. E eu utilizo de algumas tecnologias, não é uma nem duas, várias tecnologias que são comprovadamente, cientificamente testadas, avaliadas, tem um embasamento científico por trás para criar esse diferencial. Mas o maior diferencial, quando sempre me pergunto qual é o diferencial, eu não me apego no diferencial, eu não quero me diferenciar. O rumo do treinamento super-humanos é resultado. Nada fala mais alto do que resultado. Uhum. Agora, nessa questão do treinamento, né? E que você já faz isso há alguns anos e até trouxe das suas experiências, não só a sua experiência como aluno, né? Mas também como executivo dessas empresas que você passou. Quais são os principais pontos negativos, vamos assim dizer, do profissional brasileiro, né? Onde é que pega, onde que ele acaba realmente, às vezes, perdendo grandes oportunidades na sua vida por conta de um determinado comportamento, que esse comportamento pode ser um comportamento assim pessoal ou alguma coisa profissional? A maioria é comportamento, a maioria. Se você pegar grandes executivos, e eu tive oportunidade, eu faço trabalho para grandes empresas, e no meu treinamento participam altos executivos, muitas vezes o executivo que está lá em cima, na cadeia alimentar da empresa, ele pouco conhece detalhes de toda a operação. Ele tem características comportamentais que elevaram ele a esse nível. O mercado não está interessado em técnico. Técnico tem de monte, tem de monte. Aprender técnicas é a coisa mais simples que tem, é replicar uma técnica. O difícil é você mudar comportamento. Todo o nosso estudo, toda a nossa escola, desde quando a gente começa lá quase que bebê, até pós-graduação, doutorado, ela se baseia em aprender na parte cognitiva. 2 mais 2 é 4, tudo isso faz sentido, tem que fazer sentido. No entanto, não existe nada que ensine como adquirir coragem, entusiasmo, paixão, determinação, segurança. Não tem uma farmácia que a gente vai lá comprar uma pílula, um comprimido. Mas existem tecnologias que, se você aprender, você assume o controle. E a partir do momento que você está nesse controle, você está muito mais preparado para os reveses da vida, para os problemas da vida, eles existem na vida de todo mundo, você está muito mais preparado e o caminho se abre. Agora, você não acha que no mundo atual, as empresas estão cada vez mais trabalhando com uma equipe enxuta, né? E isso faz com que aquele profissional acabe trabalhando, né, mais horas e, às vezes, não aperfeiçoando, não fazendo do seu trabalho, né, alguma coisa um pouco mais aperfeiçoada, porque ele tem meta para cumprir, ele tem um determinado horário para entregar aquele serviço. Você não acha que tudo isso que a gente está vivendo no mundo corporativo hoje acaba atrapalhando a performance do profissional? Acaba atrapalhando porque o profissional não tem esse controle, que nós acabamos de falar, e porque as empresas não têm essa consciência, a empresa não entende. No passado entendia-se, agora já está melhor, mas no passado entendia-se que um profissional que trabalhava até 10 horas da noite, leva trabalho no final de semana, ele era o profissional. Não tem nada a ver, muitas das vezes ele é incompetente. Tem uns que... Não sabe administrar o tempo. Exato, né? E tem uma performance muito inferior. Ele fica adiando, tomando 1000 cafezinhos, um monte de coisa, ele não dá conta, ele tem que se estender. E sendo que, na verdade, tem um outro profissional que está focado, que sabe o que fazer, tem habilidade, tem atitude, e vai dar conta em um período muito menor. No passado, esse cara ele era julgado mal.
tem que ver qual o resultado, não importa o tempo, a quantidade. E uma das coisas que eu trabalho no treinamento de super-humanos é assim, pessoas melhores, profissionais melhores. Nunca mesmo quando contratado pelas empresas, eu não vou falar do produto, do serviço, do negócio em si, eu vou cuidar das pessoas. E aí, quando você tem uma pessoa que sabe exatamente o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, qual o propósito que ela está fazendo, ela tem mais energia, ela tem mais foco, ela tem determinação e as coisas acontecem. Ela consegue dar conta de muito mais coisas do que uma pessoa só tecnicamente envolvida com a empresa. Certo. Você que está nos assistindo, se quiser fazer uma pergunta a respeito do treinamento Super-Humanos para o nosso convidado desta tarde, o Orlando Augusto, você já sabe, basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. Você coloca aí o seu nome, a cidade onde você está falando, não é? E coloca aí a sua pergunta. E a gente passa aqui para o Orlando. Orlando, o que significa alta performance humana? Então, para não ser muito técnico, eu gosto de me utilizar, apesar de ser tudo baseado em ciência, eu gosto de me utilizar de exemplos mais práticos. Eu vou utilizar um personagem bastante conhecido para o seu público, que todo mundo vai reconhecer rapidamente. Vamos pegar um atleta de alta performance que nem o Neymar. Ele teve um jogo aí maravilhoso que foi feito entre Santos e Flamengo, Ronaldinho de um lado e do outro lado, e foi um espetáculo à parte. E ele fez um gol que vai entrar para a história, vai ficar daqui 100 anos, vamos ainda estar reprisando esse gol. E falaram-se tanto do gol que ele não tinha visto o gol, né? E aí ele disse que chegou na casa dele e viu o gol. Aí o repórter perguntou para ele: você tem ciência? Você sabe o gol que você fez? Aí o Neymar respondeu: para dizer a verdade, não. Mas falaram tanto que quando eu cheguei em casa, liguei a TV e vi o gol, eu falei: poxa, realmente foi um gol espetacular, foi um gol realmente digno de aplausos. Isso daí a gente chama, os especialistas chamam de the zone. Ele está num transe. Ele não tem vibração, não tem nada contrário, não tem dúvida, está livre de dúvida. Ele está altamente competente, ele nem tem consciência o quão competente ele é. Ele simplesmente vai lá e faz. Eu estou dando um exemplo do Neymar, mas existe isso na música, existe isso na comunicação, um bom vendedor, em qualquer área. Alta performance é quando você está num nível que você não pensa, não tem esforço, não tem será. Simplesmente você está num transe e você vai lá e faz. E é isso que a gente trabalha no treinamento, que as pessoas consigam se dar conta de chegar nesse nível de alta performance. E como atingir, então, essa alta performance humana? Então, pegando o link lá da primeira pergunta, nós não trabalhamos essa parte cognitiva no treinamento. Eu até faço uma apresentação, isso daqui tem uma pesquisa, isso tem isso, aquilo, porque tem gente que é muito cético, então eu tenho que quebrar esse esoterismo, mas eu dou algumas informações, mas não é nisso que eu trabalho na parte emocional. A parte emocional, qualquer evento que aconteceu na minha e na sua vida, qualquer evento que aconteceu na vida de um ser humano, ele sendo positivo ou negativo vai passar 10, 20, 30 anos e você não se esquece, porque teve um grande impacto emocional. Então o treinamento é levado nesse nível de impacto emocional. E aí eu tenho um terceiro nível. Mesmo que não esteja no consciente, pode estar no subconsciente, mas interferindo de alguma forma, não é isso? Eu trabalho com esse treinamento há 10 anos, eu falo sobre isso há 10 anos. Só que agora, há menos de um ano recente, que existe pesquisa científica que comprova que 95% do controle do ser humano, qualquer um, o mais alto nível intelectual, 95% está no inconsciente. Então, por mais que a gente se prepare, que a gente se organize, vou fazer uma apresentação lá, eu decorei isso, que chega na hora trava tudo. Eu vou chegar naquela menina, vou me declarar, vou fazer, chega na hora trava, não dá, não flui, não fala com entusiasmo, com a paixão, porque é o inconsciente que está no controle. Não adianta alimentar só o consciente. Aí nós entramos no nível inconsciente, que é na parte emocional. Mas tem um nível ainda mais elevado de aprendizado, que além de fazer sentido, além de estar no nível emocional, nós partimos para o nível neurofisiológico, que todo o seu corpo ele está organizado. E aí tem as técnicas, tem as dinâmicas que você descobriu lá durante o treinamento, trabalhou, desenvolveu, e aí no final a gente chama de âncora, que vai ancorar isso no nível neurofisiológico. Ok. Vamos mostrar então para os nossos telenautas, né, alguns flashes desses treinamentos que você já realizou, ok? Então nós vamos passar na telinha e você vai descrevendo cada um deles. Vamos lá. Isso é uma apresentação num teatro grande, faz mais uma palestra do que um treinamento. Eu não gosto da palestra, mas isso foi uma palestra
para a gente disseminar qual é o propósito, qual é o conceito, né? Vamos a outra? Podemos... Aí sim, é um treinamento, quem olha assim fala, poxa, isso não é um treinamento, isso parece uma balada, é um circo. Exatamente. Pelo menos o visual está bonito. Exato. Mas esse treinamento, por exemplo, tinha 500 pessoas. 500 pessoas? 500 pessoas. Exatamente para criar esse ambiente. Nós somos frutos do ambiente. Eu tenho que criar um ambiente que as pessoas esqueçam o mundo aqui fora, que as pessoas façam uma jornada interna. E para isso ele tem que esquecer aqui fora. Então a gente cria todo um ambiente para que o treinamento se desenvolva. Aí são algumas das dinâmicas, né, que a gente vai passando. Não dá para falar de mas o que você faz? Não tem como descrever, é só quem participa lá, porque é uma viagem muito pessoal, é muito interna, né? E tem uma metodologia que a gente utiliza que para cada um tem a sua resposta. Tem lá 100, 200, 300, 500 pessoas, mas a forma que o treinamento é conduzido, cada um vai descobrindo aonde é o seu problema, qual é o seu fator limitador, qual a sua crença limitadora, e daí então ele vai, puxa, eu preciso disso, preciso daquilo, e depois disso a gente vai desenvolvendo tecnologia, ele vai aprendendo as tecnologias, vai praticando as tecnologias para sair de lá um ser humano melhor, com mais recursos. Aí a apresentação do treinamento, né, que é bastante dinâmico, que a gente pratica bastante. Você utiliza uma camiseta aí de super-homem, isso? Isso daí é mais... A gente tem uma logomarca que própria, mas especificamente nesse dia não. A gente trabalha bastante o inconsciente, são mensagens subliminares que a gente chama. Certo, né? Certo. Mas é bacana, eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, que você desenvolve aí. No teu currículo, a gente... que eu passei aqui para os nossos telenautas, chama atenção a parte de nutrição e anti-envelhecimento. Por que você fez esses cursos e você fez justamente para aplicá-los aí nos super-humanos? Perfeito, exatamente. Qual o objetivo? Eu vejo o ser humano não ele de forma isolada. Então você pega um psicoterapeuta, pega um psicólogo, ele vê a sua parte emocional. Aí o outro vê... Hoje as pesquisas, a ciência já comprova que se você tem bons pensamentos, se você tem uma linguagem interna positiva, contribui até para mudar a sua neurofisiologia. No entanto, existem reações bioquímicas que se você conhecer a suplementação certa, a alimentação correta, tudo isso vai te dar um melhor desempenho, uma melhor performance. Então, hoje... existe um negócio chamado uma idade cronológica, que está no seu documento de identidade. Existe uma idade que é uma idade que é uma idade fisiológica, né? Uma idade e uma idade emocional, uma idade psicológica. Então, uma pessoa ela pode ter 45, 50 anos e ter uma performance física de 25 anos. E enquanto que tem outros que têm 25 anos e está arrastando, já está se arrastando. Então existem sim ciências e tecnologia que, se a pessoa tiver acesso, ela pode se suplementar, se alimentar e aumentar em muito a performance física dela. Ok. Nós temos aqui a participação de uma telenauta, a Maria da Glória, daqui de São Paulo. Maria, muito obrigado aí por sua participação e pergunta. Ela quer saber quantas horas são de treinamento e se você faz esses treinamentos também em company. Maria, obrigado pela pergunta. São 36 horas a imersão, não tem coffee break, não tem intervalo, não tem nada, entra na sexta-feira e sai no domingo à noite, por isso que chama-se imersão, é feito num hotel. Não tem nem celular? Não, sem celular, proibido televisão. Geralmente o treinamento vai até 1h da manhã, a pessoa sai de lá alucinada, já dorme, no outro dia começa cedo e vai na batida de novo. Esse treinamento ele nasceu dentro do mundo corporativo e ainda atuo muito dentro do mundo corporativo. Hoje, até esse ano, eu tenho 2 grupos abertos ao público em geral, em 2 vezes ao ano. Para o ano que vem a demanda está tão grande que a gente vai começar a fazer mais vezes, mas ele aplica-se muito dentro do mundo corporativo e com ótimos resultados. Certo. Agora, Orlando, nessa questão, evidentemente do teu treinamento, é claro que nesses 3 dias você vai induzindo no bom sentido para que os participantes, até você falou, temos que colocar num local e tal, né? Esses treinamentos eles são feitos normalmente fora
vamos dizer assim, de São Paulo, né? Assim, acredito que seja para justamente ele se desligar, né? Não ter esse contato. E no começo, assim, as pessoas não ficam um pouco inibidas no sentido de se expor, e você se utiliza de técnicas para fazer com que, quando se chega aí no terceiro dia, as pessoas já estão totalmente entrosadas, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Nós temos um padrão. Tudo que nós fazemos, existe um padrão. É como se fosse um disco de DVD ou um disco, antigos discos de vinil, né? Se você colocar naquela faixa, vai tocar sempre a mesma música. Se essa música te traz depressão, angústia, frustração, medo, essa é sempre que vai estar tocando, repetidas vezes. O mesmo pensamento que nós temos hoje, 95% dele, nós tivemos há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eles são repetitivos. Para você conseguir quebrar esse padrão, romper com esse padrão, você tem que esculhambar esse padrão e estabelecer um novo padrão. Não, eu quero tocar rock and roll, eu quero tocar música clássica, é o que me motiva, o que me levanta. Aí tem que criar esse novo padrão. Para acontecer isso, ele tem que sair fora desse mundo que ele convive no dia a dia. A gente faz geralmente no Hotel Fazenda, que é fora de São Paulo, na redondeza, mas chega a ser fora, sempre longe da capital, faço no Brasil inteiro, mas sempre longe da capital, para quebrar esse padrão. Enquanto tímido, quando é dentro do mundo corporativo, eu tenho um desafio um pouco maior, que é assim. Geralmente, o participante ele foi lá quase que por imposição. Nem sempre ele está muito disposto a participar. E ele está acostumado com os padrões convencionais de treinamento, que é chato, muita informação, o cara dorme na cadeira, tudo mais. Aí eu me utilizo de uma tecnologia, você disse que no terceiro dia, que na primeira hora do treinamento ele já tá bem entregue. Porque existe uma metodologia, uma tecnologia que a gente vai deixando as pessoas. Até neurolinguística você usa também, né? Também. Uhum. E aí o que acontece? Quando as pessoas, quando é aberto ao público, as pessoas estão em busca. Ela pagou e não é barato, o investimento é alto, então ela já vai um pouco mais receptiva. E outro fator, um dado importante, talvez curioso, é assim, quanto mais resistente, mais ele sai de lá com ganho. Uhum. Porque ele tem padrões muito endurecidos, que muitas das vezes está fazendo muito mal para a vida dele e não se dá conta. E aí a gente vai quebrando. Quando chega no segundo, terceiro dia, ele é o que dá os melhores depoimentos, ele é o que mais teve transformação, é o que mais entra em euforia, é o que mais chora, é o que mais se entrega. Porque ele aqui fora não conseguiu. Uhum. E ele tem essas barreiras, né? Uhum. Então, muitas das vezes, aquele que é o mais travado, ele tem, a gente chama de breakthrough, ele tem insights maravilhosos. Que bom. Bem, Orlando, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse aí para os nossos telenautas e que evidentemente ficaram curiosos em saber mais a respeito dos super-humanos, quais são os meios que eles podem conhecer melhor o trabalho que você desenvolve. Ok. Tem um www.ossuperhumanos.com.br, lá você encontra vídeo, depoimento, como que funciona, as estratégias, as tecnologias utilizadas, e tem um e-mail para você fazer contato, que é atendimento@ossuperhumanos.com.br. Se você se cadastrar lá, você recebe mensalmente informativos que vai contribuir para você conseguir uma alta performance na sua vida pessoal e profissional. O próximo treinamento acontecerá só o ano que vem, é isso? Aberto ao público agora só o ano que vem. Uhum. Você ainda não tem data certa? Não tem uma data específica ainda, mas a gente já vai fazer uma campanha promocional. Eu tenho mais de 100 mil seguidores no Super-Humanos. Quando a gente dispara, já tem uma filinha grande aí. Uhum. Então a gente vai fazer uma inscrição por antecipação, né, e vai dar um desconto bastante interessante, porque dentro do mundo corporativo as empresas fazem investimento. Tem muita gente que segue, que acompanha, mas nem todo tem o recurso suficiente, porque o investimento é alto. Uhum. Não é que é alto, o custo-benefício é maravilhoso, ele recebe de volta facilmente. No entanto, para o investimento inicial, ele acaba tendo... Então a gente faz uma campanha para quem nos acompanha de forma antecipada, conseguir um desconto bastante interessante. Olha, então você que se interessou pelo treinamento Super-Humanos, entra no site, né? Dá uma verificada lá e já faz a sua pré-inscrição, vamos assim dizer. Como Orlando disse, para essas pessoas haverá aí um desconto bacana, especial, para se conhecer e participar. Eu tenho certeza, pelo que eu vi, né, eu tenho certeza que você vai sair uma outra pessoa e um outro profissional também, bem melhor com certeza. Orlando, em nome da ABT eu quero agradecer a sua presença aqui no Ponto de Contato, desejo sucesso
aí para os treinamentos, para os seus próximos treinamentos. E sempre que tiver alguma novidade, você, por favor, vem aqui contar para a gente, tá bom? Grato pelo convite, Roberto. Muito obrigado. Ok. Vamos então agora para a nossa agenda semanal. Olha aí, pela primeira vez aconteceu isso. Eu tenho aqui 2 convites para vocês no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Então você vai ter que fazer aí a sua escolha, tá bom? Esses dois eventos irão acontecer no próximo dia 5 de novembro. O primeiro é uma palestra com o título Desperte o Gigante que Existe em Você, sobre programação neurolinguística. Essa palestra será ministrada pela professora Maria de Lourdes Ferreira Machado e acontecerá na Casa de Eventos São Paulo, que fica na Vila Mariana. Esta palestra irá acontecer das 19h45 até as 22h30. E o valor do ingresso é um pacote de fraldas descartáveis infantil tamanho G, que toda a arrecadação dessas fraldas será doada para o Hospital do GRAAC. Então, para você fazer a sua inscrição, basta mandar um e-mail para planobeventos@planobeventos.com, não tem o BR, tá bom? E também, no dia 5 de novembro, haverá uma palestra do programa Ver São Paulo Center, que acontecerá às 7 horas da noite, com a ilustre presença do Nuno Cobra, que palestrará sobre o tema O Movimento como Equilíbrio, desenvolvimento das habilidades mentais, emocionais e espirituais através do corpo. Esta palestra acontecerá no Centro de Eventos São Paulo Center, que quem está aqui em São Paulo fica em frente ali o Jockey Club, das 19h30 às 21h30. E também o valor do ingresso é beneficente. São 3 latas de leite em pó integral de 400 gramas. Para fazer a sua inscrição, você deve enviar um e-mail para rsvp@saopaulocenter.com.br. O ponto de contato desta quinta-feira termina aqui, mas na próxima semana, às 3 da tarde, nós temos um novo encontro aqui pela Just TV. Muito obrigado e até lá.